Para quem não acompanhou nas últimas semanas, eu expliquei que o programa mudou bastante aqui, né? Então a gente vai fazer terça e quinta, sempre às 10h45 da manhã, e com o diferencial que vamos fazer geralmente um assunto único. As pessoas têm gostado bastante desse formato, é um formato muito mais rápido também, e é mais fácil depois de espalhar pelas redes sociais. E aquela coisa, como vocês me acompanham no Desperta ICL lá às 7 horas da manhã, onde já tem bastante coisa, eventualmente participo de outros programas do próprio ICL e outros canais também, então tem espaço para a gente ter conversas um pouco mais alongadas em outros lugares, então aqui a gente vai fazer um papo mais reto e rápido, geralmente sobre um assunto só. E hoje vamos falar de Silvio Berlusconi. Para quem me acompanha já há alguns anos, sabe que durante muito tempo em minha vida, né, eu fui um especialista, né, quase cômico, na verdade, em Silvio Berlusconi. Durante uns anos morei na Itália também, acompanhei o auge, né, do berlusconismo e o começo da queda do Berlusconi também. Lembrando que o Berlusconi vem aí como premier, né, vinha, né, porque faleceu ontem, da Itália desde os anos 90, né? Então foi premier 3 vezes na Itália, mas eu acredito que a última vez que ele foi premier, lá em 2007, 2008, 2009, né? 2010, foi assim a consolidação de um estilo de fazer política e de um estilo de projeto de poder político também, que depois, muitos anos, daria em Bolsonaro e daria em Donald Trump. Claro, não foi o Berlusconi que inventou a extrema-direita no mundo, não é isso absolutamente que eu estou dizendo aqui. Mas, de certo modo, o Berlusconi foi o pai fundador dessa nova direita, dessa nova extrema-direita, né? Como quer que chamemos, dessa ultra-direita que apareceu nos últimos tempos por aí. Por que eu tô falando isso? Inclusive porque o próprio Bolsonaro e o próprio Trump, em 2015, numa diferença aí de 2 ou 3 meses, falaram sobre o modelo Berlusconi, né? O Bolsonaro, em 2015, se eu não me engano, em agosto, uma nota da revista Veja dava conta de que o Bolsonaro estava fazendo algumas reuniões já com empresários e políticos no Brasil, falando sobre a sua vontade de virar presidente da República no Brasil. Esses encontros, foi uma coisa que foi divulgada também muitos anos atrás, né? Aconteciam no apartamento do Onyx Lorenzoni em Porto Alegre. O Onyx Lorenzoni organizava churrascos no seu apartamento, levava o Bolsonaro pro seu apartamento em Porto Alegre, organizava alguns churrascos e nesses churrascos foi levando ao longo de vários meses, né, empresários e políticos locais e nacionais também para apresentar o Bolsonaro para essas pessoas, né? Isso explica inclusive a grande fidelidade que o Bolsonaro teve ao Onyx. Lembrem que o Onyx foi um ministro importante do governo Bolsonaro, depois teve uma certa decadência ali no governo, mas nunca deixou de ficar próximo do governo. Foi um dos raríssimos casos em que o Bolsonaro não abandonou, né, a fera ferida na beira da estrada, como fez com vários aliados, né? Por quê? O Bolsonaro tem essa dívida histórica com o Lorenzoni, porque o Lorenzoni, por baixo dos panos, foi um dos caras que articulou essa grande vitória eleitoral que o Bolsonaro teria em 2018, né? E aí, quando perguntado, o Bolsonaro respondia sempre, né? Porque, obviamente, esses políticos e empresários estavam tentando se aliar a alguma coisa de direita, parecida com o Bolsonaro, mas eventualmente muitos deles duvidavam da capacidade eleitoral do Bolsonaro de vencer uma eleição e de convencer a população de que aquele tipo de político, como ele já era, né? Essas pessoas já conheciam o Bolsonaro, sabiam o que ele falava, sabiam o que ele pensava, né? Sabiam, no fim, o lixo atômico político que ele era, mas ouviam o Bolsonaro e ficavam na dúvida, né? Se ele era de fato viável eleitoralmente, se o povo aceitaria aquele tipo de política, né? Não era uma tradição no Brasil redemocratizado, depois do fim da ditadura militar, que um político como o Bolsonaro conseguisse qualquer tipo de chance eleitoral para virar presidente da República, né? E aí o Bolsonaro usava o modelo Berlusconi, né? Citava literalmente o Berlusconi, achava que o Berlusconi tinha pavimentado aí na Itália a capacidade, né, da população, entre aspas, entender, suportar tanto nos suportar quanto dar suporte a, né, um governo parecido com o do Berlusconi ao redor do mundo. 2 meses depois, em setembro, o Donald Trump, em 2015, também fala sobre o modelo Berlusconi. E de fato vimos que ambos estavam tendo uma leitura correta da situação, né? Nem o Bolsonaro nem o Trump fizeram essa leitura sozinhos, né? A gente sabe hoje que teve um suporte, que a extrema-direita global estava unida em torno dessas eleições em comum. Isso não aconteceu só no Brasil, nos Estados Unidos, aconteceu em vários países do mundo. Mesmo uma tentativa de eleger pessoas parecidas com o Bolsonaro e com o Trump aconteceu também na Argentina, no Paraguai.
na Colômbia, na Bolívia, em vários lugares, né, da América Latina, e era uma ação coordenada, que a gente acabou vendo no Brasil depois, o que virou um grande folclore, né, mas a mamadeira de piroca, a luta contra comunistas imaginários, né, a tomada de poder por comunistas vindos da Venezuela, aquela crença de alguns militares brasileiros, que saiu até reportagem sobre isso, achando que a China poderia invadir o Brasil através da Amazônia, tudo isso já estava como uma semente, né, muito bem germinada e eu diria até bastante florida, né, na política italiana. Quais são as comparações que a gente pode fazer aí? Primeiro, a luta anticomunista contra esses comunistas imaginários. Me chamou muita atenção quando eu cheguei na Europa, quando eu cheguei na Itália, para morar na Itália, no final de 2008, né, o Berlusconi já era premier, já tinha vencido as eleições, tinha vencido uma eleição contra o Romano Prodi, que era do Partito Democrático, né, a congregação Lulivo, na verdade, na época, né, a Oliveira era uma frente ampla, digamos assim, de centro-esquerda na Itália. O Berlusconi tinha vencido aquelas eleições com o seu partido, né, o Força Itália, e uma correlação de forças de direita e extrema-direita, e muito do que se falava, muito do que o Berlusconi falava na época para os italianos, e era um cara que aparecia muito na imprensa, muito, mas, gente, vocês não têm noção, não tem comparação com o que acontece com o presidente no Brasil. O Berlusconi estava toda semana em programa de entrevistas, ia em programas de entrevistas muito longos, inclusive, né, tem uma tradição de ter programas de entrevistas e debates na Itália, no que eles chamam de seconda serata, que são os programas que passam na metade final da noite na televisão italiana, principalmente a partir das 9h30, 10 horas da noite, né? Então tem programas que tem 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de debate. O Berlusconi frequentemente aparecia nesses programas, claro, em programas de aliados e alinhados, né? Obviamente não aparecia em programas críticos a ele, ficava durante horas na televisão falando, aparecia em programas de televisão, estava todos os dias aparecendo na imprensa e usava muito o discurso anticomunista para combater os comunistas imaginários, que também na Itália não existem mais com essa força, né? Nem na Itália, nem no Brasil, nem praticamente em nenhuma outra democracia liberal do mundo, há comunistas com força popular. Olha, para sequer eleger um deputado estadual é difícil, vocês imaginem lá a força para fazer uma revolução, né? A gente vê no Brasil, nos últimos anos, muita gente divulgando ideias comunistas, fazendo um trabalho de resgate histórico, fazendo um trabalho de divulgação científica, mas não nos enganemos, não há força nenhuma, não pessoalizado, não por parte dessas pessoas, não há força na sociedade brasileira para você acreditar, mesmo que remotamente, por mais que pareça, se você tá com essa impressão, é porque você tá passando tempo demais na internet e principalmente dentro da bolha de esquerda que você tá enredado aí pelos algoritmos, tá, gente? Não há possibilidade nenhuma hoje, né? Como não havia na Itália de 2008, como não havia no Brasil de 2017 e 2018 de uma ameaça comunista. No entanto, isso sempre é usado como espantalho político pela direita e pelas extremas direitas do mundo todo. E o Berlusconi foi um cara que fez muito bom uso, entre aspas, político dessa ameaça comunista. Pra vocês terem uma ideia, o Berlusconi chamava de comunistas, inclusive os juízes e procuradores que estavam envolvidos nos processos contra ele, Berlusconi. Tinha uma magistrada em específico, a Ilda Boccassini, que por acaso ela tinha o cabelo avermelhado, né? Ela era ruiva e também pintava o cabelo com tons um pouco mais avermelhados, e ele chamava a Ilda Boccassini de A Vermelha, né? A juíza comunista A Vermelha, La Rossa Boccassini. Quando eu cheguei lá, me espantava ele usar essa retórica anticomunista, que eu, na minha ingenuidade, pensava, gente, pelo amor de Deus, ninguém dá bola para esse papo. Não demorou muito tempo para eu entender que, sim, muita gente dava bola para esse papo, essa ameaça fantasma comunista foi uma coisa criada e que funcionou, de fato, nos anos do Berlusconi, né? O berlusconismo se apoiou muito nisso, e a gente viu como isso foi usado nos Estados Unidos pelo Trump e foi usado aqui no Brasil pelo Bolsonaro, aí quase 10 anos depois que o Berlusconi usou essa retórica com mais força no seu último período como premier, como eu tô falando aí, no final dos anos 2010, né? Começo já dos anos, final dos anos 2007, 2008 até 2010, 11 por aí. Quando o Berlusconi teve esse grande auge midiático que inspirou essas outras pessoas. Outras questões importantes que o Berlusconi conseguiu criar um consenso na sociedade italiana na época, um consenso de maioria, claro, né? Não um consenso total, né? Talvez não seja exatamente um consenso, mas uma ideia mais generalizante, digamos assim, é que conseguiu separar a esquerda
do que a gente chama hoje, que a gente vê, né, do tal do empreendedorismo, né, dos empresários. Então ele conseguiu de fato criar uma fratura na sociedade e criar a imagem de que a esquerda ela é anti-empreendedorismo, anti-empresários, anti-iniciativas empreendedoras, né? Ele conseguiu puxar quase que exclusivamente para a direita e também para extrema direita, no caso dele que teve alianças também com neofascistas, já vou falar sobre isso, conseguiu puxar para eles quase que essa primazia ou praticamente mostrar para a sociedade italiana que a direita era a única que apoiava os empresários, o empresariado, o empreendedor. E aí não falo só de grandes empresários, porque durante a era Berlusconi passou-se por muita briga sindical na Itália, né? Teve uma disputa sindical enorme em relação à Fiat, por exemplo, né? A Fiat começa a fusão dela na época do berlusconismo, desse último berlusconismo, a fusão dela com a Chrysler nos Estados Unidos. Era o presidente da Fiat era o Marchiori, se não me engano, não lembro o primeiro nome dele. Os sindicatos começam a alertar sobre isso, alertar sobre fechamento de fábricas, começam a fazer greves, tem uma disputa enorme ali, e nessa disputa fica um pouco essa ideia de que a esquerda ela é contra empresas. E aí, de novo, não só empresas grandes. A direita italiana consegue conquistar os corações também dos pequenos empreendedores, que na Itália são, como no Brasil, a maioria dos empreendedores. A Itália é um país de micro e pequenas empresas. Tem empresas grandes, muito famosas, como eu citei aqui, a Fiat, né? Tem outras empresas italianas muito famosas, Pirelli, enfim, você tem grandes conglomerados industriais da Itália, inclusive do complexo militar, né? Do complexo naval, do complexo de turismo, enfim. Mas a Itália é basicamente um país de pequenos microempresários e pequenos e micro empreendedores da parte da agricultura também, né? Vale lembrar aí os produtos que a gente consome da Itália, mesmo os que são industrializados, a gente sempre vai lembrar de comida, né? Presunto, queijo, essas agroindústrias em geral são agroindústrias pequenas, micro, pequenas ou médias, muitas delas cooperativadas. Lembrando que a Itália passou por uma reforma agrária no começo da unificação italiana, então as propriedades na Itália são pequenas, os proprietários se unem em cooperativas, é muito comum você ter cooperativas lá, né? Cooperativa que faz o queijo Grana Padano, por exemplo, né? Geralmente não é uma fazenda que faz, é uma cooperativa que reúne leite de várias pequenas propriedades rurais. Então, a maior parte dessa galera ficou ao lado da direita na Itália. E o berlusconismo conseguiu convencer as pessoas, criar essa sensação de que a esquerda era contra os empresários, contra o empreendedorismo, né? E isso a gente viu aqui no Brasil também. A esquerda brasileira, aliás, até hoje não conseguiu dar a volta nessa história, que é uma história contada de que ela é contra os empresários, de que ela é contra iniciativas, de que ela é contra o empreendedorismo, contra a inovação, né? Então, isso foi uma coisa que o Berlusconi conseguiu consolidar na sociedade italiana e vimos depois o Bolsonaro e o bolsonarismo e as forças de direita, extrema-direita, do mercado, como quisermos chamar, né, da Fiesp, da Faria Lima, conseguiram consolidar isso no Brasil também em boa medida, né, em excelente medida. Hoje você tem MEI, pessoas que têm um funcionário ou pessoas que são funcionários e patrões de si próprios, com essa crença absolutamente consolidada de que a esquerda é contra elas e que o empreendedor só tem um caminho, que é correr para os braços da centro-direita, da direita ou da extrema-direita. Outra coisa que o Berlusconi conseguiu fazer na época na Itália e que se consolidou depois do Brasil de modo mais ou menos semelhante. A união entre centro-direita e extrema-direita fascista na Itália. Por que eu falo isso? E aqui não estou gastando a palavra fascista, tá? Vou dar dois exemplos muito claros. O Berlusconi tinha na coalizão dele, desse último governo em que ele foi premier, um cidadão chamado Gianfranco Fini. O Gianfranco Fini foi um dos fundadores de um partido neofascista na Itália, neofascista, de fato. Depois acabou se deslocando desse movimento, fundando um outro partido que parecia não ser neofascista, mas o Gianfranco Fini é um cara de fundação neofascista. Lembrando que o Partido Fascista da Itália não pode ser recriado. A Constituição de 1946 proíbe a recriação do partido fascista na Itália, é proibido por Constituição, mas os caras criam outros nomes, né? Aliança,
social, não sei o que, né? Então o Fini era um aliadíssimo de primeira hora, um homem importantíssimo na coalizão de governo do Berlusconi, e era um neofascista, né? Outro cara importante que está aí até hoje, inclusive na coligação da Giorgia Meloni, Ignazio La Russa. O La Russa é filho de um ministro do Mussolini, que foi ministro do Mussolini, inclusive no momento em que o Mussolini é surpreendido pelas forças militares, principalmente dos Estados Unidos, que avançam do sul da Itália em direção ao norte. O Mussolini recolhe os seus exércitos com apoio do Hitler, né, com tropas nazistas, inclusive em território italiano. Ele recolhe os seus exércitos para o centro-norte da Itália. Ele funda ali uma república que é praticamente uma marionete da república do regime nazista, né? A tal da República Social Italiana, né? Que tem a sua sede no norte da Itália. O pai do La Russa foi ministro do Mussolini nesse momento. O próprio La Russa, hoje, ele é um neofascista declarado. Vários episódios de fascismo declarado mostrados pelo La Russa, entre eles o mais famoso, uma entrevista que ele deu, se não me engano, no ano passado ou 2 anos atrás, para um jornalista, se eu não me engano, inglês, que foi no escritório político dele, e no escritório político dele, o La Russa fez questão de mostrar, ele tem uma estátua do Mussolini em cima da mesa, né? Então, o Ignazio La Russa chegou a ser ministro do Berlusconi também, ministro da Defesa, se não me engano, na época, ou da Justiça, um desses dois ministérios, né? Vocês me desculpem que já faz muitos anos isso, né? Mas então o Berlusconi conseguiu, pela primeira vez, colocar numa coalizão de governo nomes importantes ligados ao fascismo e ao neofascismo. O que é que fez o Bolsonaro no Brasil? Exatamente a mesma coisa. Fascistas declarados ou não, neofascistas declarados ou não, e também no Brasil com um componente do militarismo, mas não um militarismo republicano, né? Não um militarismo democrático, digamos assim, né? Não, o Bolsonaro conseguiu colocar na sua coalizão de governo pessoas que defendiam e ou tinham participado diretamente da ditadura militar brasileira a partir de 64. Lembremos que o Bolsonaro, quando vota pelo impeachment da Dilma, elogia diretamente um torturador da ditadura. Lembremos que o governo Bolsonaro, no ano retrasado, homenageou um outro torturador da ditadura usando a conta oficial da Secretaria de Comunicação do Estado. Lembremos os episódios evidentes de neofascismo e de neonazismo durante o governo Bolsonaro. Aquele episódio clássico do ministro Roberto Alvim, o ex-secretário, na verdade, de Cultura, que faz um vídeo para se comunicar com a nação brasileira, que é uma cópia de um vídeo do ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels, né? Depois acaba caindo por isso também. Lembremos dos copos de leite em cima da mesa, dos sinais de white power feitos por assessores do Bolsonaro, de tudo isso que se chama apitos de cachorro, né? Então, sinais implícitos e explícitos de nazismo, de fascismo, colocados dentro do governo e dentro da coalizão do Bolsonaro. Então, vejam, as coisas que o Berlusconi mais ou menos arranjou na Itália, na época, uma ameaça fantasma anticomunista, uma ideia de que empreendedorismo e empresas só estão bem se estão com a direita, uma coalizão com fascistas, com neofascistas, tudo isso foi trazido para o seio do bolsonarismo depois e também nos Estados Unidos, junto com o Donald Trump, né? E então a gente tem esse caldeirão todo aí e que junto com isso tem o creme do berlusconismo, que era essa questão do bufonismo, né? Do político que é igual a gente, que fala o que pensa, né? Que não tem medo do politicamente correto. Sim, essas coisas não são novidade, gente. Isso aqui não surgiu no Brasil em 2018. Isso não surgiu com a eleição do Bolsonaro. Não foi o Danilo Gentili que começou a espernear por causa do politicamente correto. Na Itália, 10 anos atrás, quando eu estava lá acompanhando o Berlusconi, víamos exatamente isso, a esquerda sendo chamada de chata, de podadora, de censuradora, e os verdadeiros heróis da liberdade, da liberdade de expressão, de poder falar o que pensa, de ser igual às pessoas, né, de não ter medo de se expressar, de serem autênticos, entre aspas, eram os berlusconistas, né? O Bolsonaro traz isso para cá também, a coalizão que formou o Bolsonaro, né? O grupo político, né? Civil e militar que formou o Bolsonaro. Quando eu falo Bolsonaro, eu tô resumindo numa ideia, né? Não é a figura Jair Bolsonaro. E traz isso para cá também, um pouco de pastiche, né? Um pouco a sensação de farsa e também a desforra política.